A paz do Senhor a você e a sua querida família. Vamos mais uma vez juntos meditarmos na palavra de Deus. Epístola que Paulo escreveu a Tito, capítulo 3, versículo 14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Queridos, outra vez a nossa gratidão a todos que estão diariamente conosco, os novos inscritos no dia de hoje, agradeço de coração. Hoje teve algumas pessoas conversando comigo que se inscreveram, tornaram-se membros do nosso canal. Muito obrigado. Eu peço que você compartilhe, mande para o máximo de pessoas, deixe o seu like. Você que ainda não fez, faça isso também. Assim você está ajudando a gente a ir mais distante. Muito bem, vamos estar meditando na palavra? Como todos sabem, nós estamos meditando sobre o discipulado cristão. E nós estamos neste vídeo e no vídeo anterior, no de ontem, nós estamos falando sobre as coisas que nós precisamos aprender como discípulos de Cristo. No dia de ontem, a gente falou que o crente precisa aprender a viver satisfeito, o crente precisa aprender a ser manso, o crente precisa aprender a ser humilde. Então, esses três temas ou subtemas a gente utilizou no vídeo de ontem. E nós vamos continuar a partir de hoje dizendo o seguinte: o discípulo ou o crente precisa aprender a ocupar-se com aquilo que é útil. E daí nós começamos com a leitura que nós acabamos de fazer, Tito 3:14. Paulo estava orientando a Tito, e Tito, por sua vez, a igreja, orientando os crentes a se ocuparem, a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos, ou seja, não fique sem dar frutos. Então nós precisamos, como discípulos de Cristo, nos ocupar com aquilo que o glorifique, aquilo que faz bem a nós, aquilo que faz bem ao próximo. Um crente, o discípulo de Cristo, ele não pode estar ocupado, envolvido com aquilo que não faz parte da sua nova natureza. Nós temos ainda um texto bíblico em Isaías capítulo 1 e o versículo de número 17. Eu quero ler com os senhores. Isaías 1 e versículo 17 diz assim: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Em um vídeo anterior eu falei aos queridos que o profeta Isaías profetizou no mínimo 730 anos antes de Cristo. Há quem diga que 750, mas é mais certo que ele tenha profetizado 730 antes de Cristo. Essa data é mais confiável nas pesquisas que nós temos feito. E daí, já nesse tempo, Deus usava o profeta Isaías, falando aos filhos de Israel que Israel deviam aprender a fazer o bem e praticar aquilo que é reto. Eu quero dizer que nós estamos vivendo em um mundo que as pessoas, na sua maioria, não se preocupam mais em praticar a justiça e nem tratar as coisas com retidão. Parece um vício. Dominou a nossa geração, de forma que hoje você tem dificuldade
de acreditar em que muitas pessoas dizem, desacreditar em muitas pessoas em relação ao que eles estão ou elas estão fazendo, porque parece que generalizou-se na sociedade. Mas em relação ao discípulo de Cristo, precisa repetir ou reproduzir aquilo que Cristo viveu. O crente, o salvo, não pode se envolver naquilo que não é reto, naquilo que não é correto, naquilo que não é justo. Ele não pode discorrer como as demais pessoas. Ele precisa ter um limite, e o limite está na palavra de Deus. Então, o crente, o discípulo de Cristo, precisa aprender a ocupar-se naquelas coisas que são úteis, que não venham trazer prejuízo a ele, principalmente, porque quando o crente se envolve em coisas que não convêm, a primeira pessoa que sofre é ele, porque sua consciência vai acusar de que ele é culpado, e posteriormente pode estar levando alguém, outras pessoas, aqueles mais próximos dele ou mais próximas dela, a sofrer determinadas circunstâncias. Então precisa aprender isso, não é? Bem, o crente precisa também aprender a obedecer ao Senhor. Em Hebreus capítulo 5, carta aos Hebreus capítulo 5, e o versículo de número 8, diz assim: ainda que o filho aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O filho aqui está se referindo a Jesus. Quando você lê o contexto, são os versículos anteriores e posteriores a esse, vai ver que esse filho que aparece nesse texto refere-se a Jesus. E o escritor está falando exatamente sobre a obediência de Cristo para o plano redentor da humanidade. Ele precisava obedecer alguns requisitos, ele precisava obedecer algumas regras para que o plano salvador pudesse ter eficácia, como na verdade tem. E diz o escritor aos Hebreus, falando para aquela igreja, que o próprio Jesus, ele aprendeu a obediência. É interessante que a obediência ela é ensinada, ela precisa ser ensinada. E o discipulador, ele precisa ter esse cuidado na hora do discipulado, levar essa verdade aos discípulos que eles precisam obedecer. E essa obediência, ela se dá em todos os âmbitos da nossa vida. Lá no colégio, lá no trabalho, lá no quartel. Obediência às autoridades, nós temos vários textos que mostram isso. Obediência na igreja, não é? Obediência dos filhos aos pais, o aluno ao professor, e por aí vai. Jesus ele aprendeu tudo isso. O escritor está mostrando para a igreja que o discípulo de Cristo precisa aprender isso também. Jamais alguém pode ser discípulo de Cristo se ele não aprende a obedecer. Várias vezes Jesus ele disse aos seus discípulos: vocês serão meus discípulos se fizerem o que eu vos mando, ou seja, obedecer o que eu estou mandando. Caso contrário, não pode ser meu discípulo. Porque, como já falamos em momentos anteriores, o discípulo é aquele que aprende sobre o seu mestre, pratica o que o seu mestre pratica e segue passo a passo ao seu mestre. Então, para que sejamos de fato um discípulo de Cristo, nós precisamos também seguir os seus passos, nesse caso aqui, aprender a obediência. O crente que não aprende a obedecer, ele não pode ser considerado um discípulo do Senhor Jesus. Mas ainda temos um texto que está na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 22. Vejamos então o que nos diz esse texto. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1 e o versículo de número 22. Diz assim: purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida,
Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Parte A deste versículo. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. Ou seja, a própria purificação da nossa alma, da alma do discípulo, dá-se na obediência à verdade. Na hora que nós obedecemos à verdade, nós estamos realmente cumprindo exatamente aquilo que a palavra de Deus nos recomenda. Ainda há uma referência que eu queria ler com todos, no Salmo de número 143, versículo de número 10. Vejamos então o que diz esse texto bíblico. 143, Salmo, e o versículo 10 diz assim: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Ensina-me a fazer a tua vontade. Em outras palavras, ensina-me a obedecer. Queridos, nós precisamos, como discípulos de Cristo, ter essa disposição de aprender, não é? Aqueles que aprendem são bem-sucedidos. Aqueles que não se deixam ser ensinados são mal-sucedidos. Isso é muito fácil de ser compreendido. Por hoje, nós estamos terminando a nossa meditação usando esses dois passos. O primeiro, o crente precisa aprender a ocupar-se com aquilo que é útil. E, em segundo, o crente precisa aprender a obedecer ao Senhor. No dia de amanhã, nós vamos continuar seguindo, não é? Esse passo a passo daquilo que nós, como discípulos, precisamos aprender. Tá certo? Nesse momento, eu vou estar orando por você e por toda a sua casa, como todas as manhãs a gente faz aqui uma oração. E eu acredito que Deus vai visitar você e todos da sua casa. Vamos estar orando? Se você puder, eu não sei onde você está agora, em casa, no trabalho, dentro do seu carro, no seu táxi, no seu caminhão, dentro do ônibus, pode ser que você esteja no coletivo, indo para o trabalho, mas você pode aí em espírito orar a Deus juntamente comigo. E eu tenho convicção que esta oração ela vai levar ao teu ser, ao teu interior, algo sobrenatural do Deus Todo-Poderoso. Você pode acreditar nisso. Oremos. Supremo Deus, em cuja presença nós estamos, a Ti a minha gratidão por mais uma noite que passou, pelo sono reparador que nos deu o Senhor. Deus, por poder acordar, levantar, por poder falar, ouvir, ver, sentir, respirar. Sim, Senhor, te agradeço pelo pão, pela veste, pelo calçado. Te agradeço pela minha família, minha esposa, meus filhos, meus genros, noras e netos. Te agradeço por minha mãe, meus irmãos, todos os meus. Te agradeço, Senhor, pelos livramentos que tens me dado. Deus, na manhã deste dia, eu quero te pedir por todos esses que comigo diariamente, Senhor, têm meditado nesses ensinos, Senhor, essas meditações que nós temos trazido aqui. Senhor, Tu sabe como está cada um deles, fisicamente, espiritualmente. Senhor, Tu sabe como cada um está nesta manhã. E eu quero te pedir, Deus, aquilo que está faltando na vida de cada um deles, completa agora. Visita a cada um deles com a Tua bondade e misericórdia. Os tristes dá-lhes alegria, os cansados dai força. Senhor, aqueles que estão com a sua visão espiritual se apagando, acende. Aqueles que estão perdendo, Deus, a vontade de te seguir, anima eles neste dia. Aqueles que estão saindo para o trabalho, os que estão voltando,
Pois, Senhor, muitos estão indo ao trabalho agora, mas outros trabalharam a noite toda e estão voltando ao seu lar. Aos que estão indo, prospera o seu dia. Aos que estão voltando, dá-lhes um sono reparador. Ó Deus, assim abençoa a nossa igreja, nesta cidade, neste país e no mundo, os missionários, as igrejas que eles estão cuidando. Abre as portas da salvação. Pai, traga de volta os que estão desviados. Salva, Senhor, aqueles que estão, Senhor, precisando do encontro contigo. Se neste momento alguém voltando para ti, seja de joelhos ou sentado numa cama ou no leito, recebe, Senhor, perdoa seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida. Aqueles que estão nos hospitais desenganados, entra com saúde. Abençoa todos os profissionais desse nosso grande e maravilhoso Brasil. Abençoa as autoridades, Senhor. Abençoa nossos pastores, as lideranças espirituais desta nação. Querido Senhor, desfaça toda a artimanha de Satanás contra o nosso Brasil. Nosso Brasil é uma terra abençoada, Senhor. Tu tens abençoado a nossa nação. Cuida do nosso povo. Pai, na manhã deste dia, prospera a nossa vida, nos ensina a te servir. Toma a nossa vida, nos dá livramento e nos faça te seguir melhor, como agrada o teu coração. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço. Amém e amém. Que Deus abençoe você e sua querida família. Mande para o máximo de pessoas que você puder, se inscreva no canal, deixe o seu like e amanhã a gente volta a se encontrar outra vez. Deus abençoe.